Gente, bom dia, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento presente agora. Bem, estamos aqui iniciando aí mais uma semana, um novo dia, novos dias, novos momentos de imensas possibilidades, possibilidades de êxito, de conhecimento, de autoconhecimento, de tudo aí que é maravilhoso para que a gente cresça, tá? Então não fica aí com a sua atenção só nas suas dores. Onde está a nossa atenção, está a nossa energia. Você entende isso? Porque enquanto você não entender isso, as coisas vão ficar complicadas para você. Quando você entender que onde está o seu foco, está a sua força e aquilo cria um campo energético, tá? Porque quando você entende isso de fato, você vai buscar sim, em alguns momentos aí, quando você estiver com as suas preocupações, aí você vai aprender a fazer uma escolha consciente de mudar o foco, né? A gente pode fazer isso, tá? A sua mente, ela não pode te dominar, porque você não é a sua mente. Tá complicado isso? Você não é sua mente, tá? Você está acima e além da sua mente. Então você pode sim controlar a mente, fazer as escolhas conscientes, tá? Eu tô falando de mente mesmo, porque através do pensamento do mental é que você vai focar na dor, que é um sentimento, não é? Então, se você escolhe, né? Eu quando estou assim nesses processos, o que eu costumo fazer para mudar a vibração? Eu estalo os dedos, falo, ai, chega, 3, 2, 1, estalo os dedos. E vou pensar em outra coisa, coloco uma música. E aí você vai acostumando a sua mente, o seu cérebro, a ir mudando de padrão. Então, não fica focando na sua dor, na situação e no problema, porque o problema ele vai aumentar, tá? Se você focar dessa forma negativa, né? Se você focar em novos olhares para essa situação e pedir orientação da divindade, dos mentores, não sei o nome que você pode chamar, não importa, né? De Deus, não importa. E aí você vai pedir orientação, chegarão as inspirações, as ideias, tá? Então confia nisso, de fato, tá? Confia nisso e vai fluindo. As respostas elas chegam, gente, é incrível. Mas aí você é necessário que esteja conectado consigo mesmo, né? E não no fora. Mas observar a movimentação fora, né? Observar a movimentação que eu digo são os símbolos de despertar, não é? Então, através de uma música pode chegar aí uma dica, né? Através de um sonho, através de um bate-papo, né? Através de um bate-papo com uma pessoa que você confie, que você goste, e a pessoa comentar algo, né? Esses dias aconteceu comigo, com uma amiga, que a gente conversando sobre um assunto, e aí surgiu um outro assunto de uma pessoa que fala sobre X coisa, e depois eu fiquei pensando e eu fui pesquisar e eu encontrei várias respostas ali em uma situação particular minha, né? Então eu achei muito bacana e muito bonito, que eu vou propor para vocês. Eu vou até comentar sobre isso aqui rapidinho, porque isso tem a ver, olha, isso tem a ver com praticamente com todos nós, tá? E isso, esse final de semana e esses dias, essas informações chegaram de diversas formas. Lembra, não é, que há alguns dias eu comentei com vocês que meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu, meu paizinho, ele se foi e eu não pude ir, não é, no sepultamento dele, mas sim, infelizmente não deu tempo, tudo isso, porque eu estou do outro lado, né? Mas nós somos seres quânticos e eu entendo isso. E eu fiz aqui meus rituais, né? Minhas conversações aí.
Fui fazendo um rastreio no meu campo, no meu coração, e eu identifiquei que eu não tenho nenhuma mágoa com relação ao meu pai. Né? Não sinto mágoa nenhuma com relação ao meu pai. Embora a nossa vida, assim, não é, a minha infância, tudo, não foi um mar de rosas, né? Meus pais brigavam muito e meu pai ele foi negligente em algumas partes. Mas a parte que eu tenho da memória dele enquanto criança sempre foi legal para mim, porque ele sempre me incentivou. Ele sempre me incentivou a estudar, ele sempre me incentivou a fazer cursos, então ele me incentivou a fazer curso de pintura, de desenho, que eu sempre gostei, datilografia, ele comprou uma maquininha da Olivetti, sabe aquelas cinzas antiguinhas? Então ele tinha uma, ele me incentivou, e aí eu comecei a fazer o datilografia e hoje eu digito super bem por isso, então eu escrevo muito. Então, muitas coisas eu lembro do meu pai. Ele também nunca foi bravo assim com a gente, comigo, né? Com os mais velhos, sim. Mas comigo, né? Com os menores, menores que eu digo, os mais novos, né? Porque aqui na Espanha se fala menor. Irmão mais novo é irmão menor. Então, eu, a minha irmã e o meu irmãozinho. Meu pai nunca bateu na gente, assim, né? Os mais velhos, ele já deu umas cintadas aí, porque eles mereceram também, né? Então eu não tenho essas mágoas assim. Mas claro, né, a gente, enquanto criança, então a gente registra as situações. E eu queria entender porque eu estou passando desde a morte do meu pai, embora eu tenha muito claro no meu coração que eu não sinta mágoas dele. E então, bom, eu estou compartilhando aqui uma coisa minha, pessoal, aqui para você, não é? Porque eu fico fofocando da minha vida e não tem problema para mim, porque eu acho que se isso pode contribuir para alguém aí, eu acho que é legal. E por isso que eu vou fazer uma proposta aqui. E eu comecei a observar, assim, que eu comecei a ter um problema muito sério no intestino, né? Está com o intestino preso. E que, assim, o meu intestino nunca foi um mar de rosas, né? Mas, quando eu viajo é um problema. Mas, assim, quando eu vim morar aqui na Espanha, também passei por uma adaptação com relação ao intestino, com relação à alimentação e tudo isso. Mas quando eu comecei a observar que o intestino estava bem preguiçoso, e eu mudei completamente a minha alimentação, comendo mais fibras, comendo cru, e aqui tá muito calor, então eu só tô comendo alimentos crus mesmo, né? Cenoura crua, ralada, pepino, alface, bom, um monte de coisa aí legal que eu super gosto, porque tá muito calor e tudo e tal e qual. E isso não estava mudando, meu intestino continuava preguiçoso. E aí, olha que interessante. Aí, estava conversando com uma amiga e ela estava me falando, ela é brasileira, né? Vive aqui também, na Espanha. E a gente estava conversando e ela falou: Nossa, eu tô ouvindo uma pessoa tão interessante falando justamente sobre a questão do corpo e que isso tem a ver com as emoções, né? Então, o que o corpo tem a ver com as emoções, eu achei super legal e ela fala coisas bem parecidas é, das coisas que você fala. Nossa, ela fala muita coisa e eu fico pensando, lembrando de você, que você fala coisas parecidas, mas ela correlaciona corpo com doença, não sei o quê. E eu falei, será que é a Cristina Cairo? Ela, é essa mesmo. Nossa, que coincidência, né? Eu pensando, porque quando na época lá do Gaspareto lá atrás, né? Que eu sempre falo do Gaspareto da Rádio Mundial, eu sempre ouvi a Cristina Cairo. Eu super gosto dessa mulher, gente. Ela é muito legal, ela é muito humilde também. E eu falei, nossa, que bacana, vou ouvi-la de novo, né? E ela disse, ela fala sobre o intestino também. E eu, olha, que interessante. Bom, ok, passou aí, a gente foi, né? Que eu fui levar lá até o aeroporto e voltei. E no outro dia coloquei ali Cristina Cairo e justamente entrou na questão do intestino. E ela explica muito bem. Nossa, é muito legal, muito legal. E ela explicou muito bem sobre a questão emocional do intestino que tem a ver com o pai, né? Tem a ver com o pai, tem a ver com a mãe. E ela explica muito bem. Se alguém tem curiosidade, procura lá, Cristina Cairo, a linguagem do corpo. No YouTube tem vários vídeos dela, tá? Mas isso caiu como uma luva. Bom, não acabando por aí, porque eu ouvi o que ela tinha para dizer, e eu já comento. Nesse final de semana também meu cunhado esteve aqui, porque ele é fotógrafo profissional, faz vídeos, né?
E ele falou: Olha, Neiva, eu fui convidado para participar, fazer fotos de um evento que se chama Eu Sou. E só que eu não pude ir, eu, Neiva, né? Não pude ir participar, porque é final de semana inteiro e eu não tinha me organizado para isso. Mas ele chegou em casa falando do mesmo assunto. Ele, olha, eu fiquei tão impressionado, porque foi um espetáculo, o movimento daí desse cara que eu esqueci o nome dele, ele é espanhol, e ele falou muito sobre questão de pai e mãe. Olha só. Então, para que vocês observem como a vida vem trazendo as informações e que isso está tudo conectado. Eu sei que a pessoa cética pode pensar, imagina, isso foi só uma casualidade, foi só uma coincidência, né? Mas não é, minha gente, não é, pode ter certeza. E eu tenho certeza que tem a ver com muitos de vocês aqui. Por isso que eu estou aqui compartilhando mais essa parte da minha vida, para que você entenda que nós somos seres que buscamos, né? Então, quando eu comecei a buscar, realmente, as respostas foram chegando dessa forma. Não é casualidade. Isso é uma geometria, né? Que conecta a partir de um momento de uma indagação minha, não é? Porque eu pensei muito, por que será que eu estou nessa situação ainda, retendo o intestino? Se eu me alimento bem, tomo meus litros de água por dia, faço atividade física, sabe? Eu cuido bem do meu corpo, não é tanto quanto eu gostaria, não é? Mas eu cuido bem de manhã, eu faço meus alongamentos, eu quero começar até a fazer yoga agora, né? E, enfim, eu cuido bem do meu corpo. E por que eu estou com essa situação ainda? E a resposta chegou, né? Porque esses dias eu estava indagando, poxa vida, eu tô cuidando super bem do meu corpo, tô fazendo tudo, né? Eu tomo uma zeolita, que eu sempre falo para vocês, tô tomando um ômega 3 e tenho uma alimentação saudável, e mesmo assim aconteceu isso esses dias. E a resposta veio muito clara, que não é que eu tenho mágoa do meu pai, mas nós, enquanto criança, registramos. Isso eu já falei sobre isso aqui na reprogramação, e tá vindo à tona de novo, uma maravilha, né? Ou seja, porque eu estou alcançando isso de novo agora de uma outra forma. Então a gente vai limpando camadas, né? Nós vamos limpando camadas nas nossas vidas. E que a questão do pai e da mãe tem tudo a ver com a nossa questão profissional, né? Com a nossa questão financeira. O pai com a profissão, né? Tem tudo a ver com a profissão. Então, com a questão financeira, o pai está ali. E é muito engraçado porque, assim, não noto isso na minha questão profissional, porque hoje, né, aí há já mais de 10 anos, eu sou muito feliz dentro do que eu vim para executar, e eu me sinto muito realizada e quero realizar mais, né? E também hoje não tenho mais questões financeiras, mas porque eu passei muito tempo limpando também questões de ancestralidade, participando de constelação familiar, participando de curas xamânicas. Então, foi a partir de aí, quando eu comecei a fazer esses tratamentos bem intensos dentro da ancestralidade, que minha vida profissional e financeira mudou, e quando eu entrei justamente onde eu estou hoje nesse trabalho, né? Mas o que aconteceu? Ainda tem resquício, sim, que é o resquício da criança interior, né? A criança interior ferida, que também é um trabalho que a gente já realizou na reprogramação. E aí a Cristina Caro, ela fala muito sobre isso, e ela fala do perdão, e tem tudo a ver que ela fala do perdão do inconsciente, aquele perdão que necessita ser liberado, que está a partir de um ponto do inconsciente. E é muito bacana. E ela fala de uma oração por 90 dias, a oração do perdão, tá? Eu li a oração dela, mas eu prefiro escrever a minha. Então, sabe como eu sou, né? Eu sou impulsiva, sou pioneira, então eu vou escrever minha própria oração do perdão, meu pai e minha mãe. Então ela fala para 90 dias, escrever para o pai, e fazer oração para o pai e para a mãe. Então eu convido você. Esse áudio ficou longo, mas eu volto no próximo para terminar esse assunto, porque eu acho bem interessante, bem forte. Então eu te espero lá. Um beijo.